Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje você confere uma entrevista sobre o programa Psicanálise na Rua, que leva atendimento até as pessoas que vivem em situação de rua aqui em Cuiabá. A gente também conversa sobre uma iniciativa do Sebrae que visa levar acompanhamento profissional para micro e pequenos empreendedores durante o período de 6 meses, a fim de levar inovação e também condições de competitividade para que esses empreendedores permaneçam no mercado mato-grossense. Nas reportagens você confere o programa Rede Cidadã, que visa fortalecer a rede de proteção social no nosso estado. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo acompanhar todo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você. Tem gente que passa pela rua e enxerga apenas a pressa. Outros enxergam o abandono. Mas há quem escolha enxergar sujeitos, histórias, dores e potências. No Papo com Ela de hoje a gente fala sobre escuta, território e políticas públicas a partir de uma experiência que rompe muros e leva a clínica para onde a vida acontece, nas ruas. Eu converso com a professora doutora Adriana Rangel, ela que é idealizadora do projeto Psicanálise na Rua, que desenvolve um trabalho clínico e de pesquisa junto às pessoas em situação de rua aqui em Cuiabá. Doutora Adriana, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco sobre o que já resulta desses 10 anos de psicanálise na rua, esse que é um projeto de extensão envolvendo os alunos da Universidade Federal de Mato Grosso e com uma população que está marginalizada, né? Que é a população em situação de rua. Como que se dá essa troca, né? Esse contato? Existe algum tipo de resistência, pelo menos no começo, né? Quando vocês se colocaram disponíveis para essa população? Com certeza, né? Não, deixa eu ver por onde começa. Tem muitas perguntas na sua chegada, né? Então, assim, com certeza a resistência é de todos os lados. Da própria cidade, que muitas vezes diz: por que vocês estão aí dando ouvido para vagabundo? Tanta criança precisando de ajuda, vai lá, não sei o quê. Como se a gente estivesse fazendo um trabalho que fosse morto, assim, que não tivesse utilidade alguma. Essa é a resistência do lado da cidade. A polícia manda a gente embora do território. Os comerciantes, num primeiro momento, olhavam para a gente assim, de um jeito desconfiado. O povo da rua, na nossa chegada, o que eles querem com a gente, né? Porque nunca quiseram boa coisa com eles, né? O que eles querem da gente, o que eles querem com a gente. E dos alunos que estão chegando, muitos preconceitos, temores. E esse trabalho começa assim: primeiro a gente prepara essa meninada para ir para campo, né? Boas leituras, boas reflexões sobre a clínica, prepara eles para essa abertura para uma dimensão de um sofrimento psicossocial que eles não estão acostumados a encontrar. Mas, paradoxalmente, nossos alunos cada vez mais estão próximos desse sofrimento, porque a periferia, a população preta e pobre desse país, convive com a violência policial, convive com as faltas de recurso, convive com trabalhos abusivos, convive com assédios frequentemente. Então, assim, curiosamente, assim, a gente começava a ouvir nos testemunhos dos alunos: nossa, eu lembrei da minha avó, que trabalhou como doméstica, que foi não sei o que a vida inteira. Lembro do meu avô, que morreu depois de um acidente de trabalho, onde ele nunca teve o direito. Então, eu lembro de um tio, eu lembro de um pai que foi internado no Adalto Botelho. Então, assim, o quanto que essa população tem um sofrimento que é histórico nesse país. Nós somos um país colonizado, e nós temos uma história colonial muito pesada, com muita violência, e contra uma violência fundamentalmente investida contra o povo da terra, que eram as diversas etnias indígenas que tiveram aqui no Brasil e que algumas ainda resistem, né? E toda a população do tráfico negreiro, né? Então, assim, 300 anos de escravidão e uma história de um país colonizado tem um sofrimento ancestral aí que precisa ser tratado.
E quem que pode tratar um sofrimento ancestral, se não a psicanálise? No sentido de que essa dimensão está depositada numa memória esquecida. De que essa memória precisa de ser resgatada para ser tratada, né? Como Freud diz, né? Recordar, repetir e elaborar. Quer dizer, é pela dimensão do recordar que as repetições começam a se tornar cada vez diferentes umas das outras e possibilitando toda uma dimensão de elaboração para que a gente possa fazer algo diferente com a nossa pulsão, com a nossa vitalidade, porque senão a gente parece que é isso que a gente vê ali no beco, né? Continua vendo pessoas pardas e negras escravizadas. Se um dia foi o capataz da fazenda e o senhor de engenho, hoje é o chefe da polícia, é o comércio local, é a hostilidade da população de um modo geral. Mudam-se as figuras, mas a dinâmica é a mesma. A dinâmica é a mesma, de corpos que não têm direito nem à palavra, de corpos negros e pardos que estão jogados à morte. São pessoas consideradas desnecessárias para o mundo. Se elas morrem ou se elas vivem, o que importa? Esse horror me abala. Essa verdade me chocou quando eu entrei em contato com esse sofrimento, porque num primeiro momento, quando você vê essa população, você diz, eles estão assim por causa da droga. É a droga que bota eles nessa condição desumana. Isso é mentira. Todo mundo usa droga nessa sociedade que a gente vive. É um mundo de drogados. Essas são as drogas lícitas, as ilícitas. São o álcool e o tabaco que fazem um dano à nossa saúde pública. O cofre da saúde pública é esvaziado pelo problema de tabagismo e do alcoolismo. Mais até do que problema de saúde mental. As psicoses, no caso, as loucuras, né? Então, não é porque a droga deixa eles assim. É outra coisa. Aliás, a droga, muitas vezes, é um lenitivo. É um... Como que é o que alivia esse sofrimento. O que alivia o sofrimento. Qual é a verdadeira razão do sofrimento? É a segregação, a violência que essa população sofre. E doutora, quando esse movimento do Psicanálise na Rua se propõe a estar no espaço que é ocupado por esses cidadãos, o que muda nessa prática clínica, né? A adesão se torna maior, o acesso é mais fácil, eles sentem mais segurança de compartilhar a dor que eles vivenciam? É essa a nossa experiência, não só tem um tempo, né, para isso acontecer, mas foi uma pena que você não esteve no nosso colóquio. Tiveram testemunhos da clínica maravilhosos. Vários pacientes quiseram falar e deram testemunhos do que foi esse encontro com a psicanálise na rua ao longo desses 10 anos. Vários saíram da rua, todos que falaram não estão mais na rua. Contaram a recuperação da memória traumática. E alguns são líderes da população de rua, outros professores da escola pública, pessoas que estão aí no mundo, hoje atuando e trabalhando. O Marcos Coelho, ele escreveu um livro. Ao longo da história da vida dele, ele teve um sofrimento imenso desde menino, né? E é curioso porque ele é filho do norte do Mato Grosso e ele é filho de uma índia. Ele não é exatamente um homem negro, ele é um tipo, você olha para ele e você fala, é um índio, é um tipo muito indígena, né? E ele sofreu toda a segregação por ser o filho da Índia, que foi uma menina que foi roubada da tribo. E que depois que ele nasceu, depois de um tempo, ela consegue fugir da casa do fazendeiro. E ele foi criado nessa família branca, e ele era o filho esquisito. Então a segregação e o preconceito em torno dele foi tamanho que ele sai de casa muito cedo e aí ele passa por horrores no mundo, né? E ele conta isso nessa história do livro. Eu esqueci de subir com o livro, eu ia trazer um livro para você. Depois eu volto, pego lá e trago. Mas então, a dimensão do sofrimento do Marcos é a dimensão do sofrimento dessa população, cada um com a sua história singular, mas a dimensão comum é histórica, é da ordem mesmo psicossocial, a história do Brasil, né? Assim, é uma história que a gente vem acumulando riqueza na mão dos mesmos, e a população só aumenta, e o que aumenta dessa população é pobreza.
E enquanto a gente não redistribui a riqueza, enquanto a gente não tem uma partilha sobre o que é a cultura, com tudo que tem de ancestral nessa cultura, para além do que veio do colonizador, a gente joga fora a riqueza da nossa cultura e a gente joga fora vidas e vidas e vidas e vidas na rua. Essa dimensão da rua é muito, muito violenta, né? Assim, eu já perdi muita gente na rua, porque eles morrem de doenças infecto-contagiosas. Ainda é um problema na rua, a tuberculose. Cheguei até a me contaminar de tuberculose no primeiro tempo do trabalho. Eles morrem de violência policial, eles morrem da violência do narcotráfico, eles morrem desassistidos, às vezes até com problemas menores, mas desassistidos da saúde pública. Então, eles morrem muito, e muito jovens. Então, quando a gente consegue ver uma trajetória que escapa da morte e produz enlaçamento social, que consegue trabalhar e sustentar seus laços, fundamentalmente, vitais, familiares, nossa, isso é uma grande conquista. E nós estamos recheadinhos dessas conquistas. Então, não é um trabalho que tenha números, é trabalho que tem casos. E casos que não vão ser apresentados por nós. Casos que falam em primeira pessoa, testemunhos vivos de pessoas que sofreram essa condição na vida e que ao encontro dos psicanalistas na rua, né, do trabalho que a gente desenvolve no território, puderam dar passos para fora da rua. E passos, no colóquio, teve um amigo que veio do Rio de Janeiro, ele é um psicanalista maravilhoso, o Júlio Nicodemos. E ele falava sobre a moradia em primeiro lugar, e ele dizia que é uma reivindicação do movimento População de Rua, mas ele fez um deslocamento com a palavra moradia, falando que a nossa moradia em primeiro lugar é o nosso próprio corpo. E assim, como a gente tem que tomar conta desse corpo, que essa morada, muitas vezes a gente não dá o devido respeito e o lugar a ela, né? Então, assim, como é importante a gente ter uma ancoragem na cidade para que essa morada possa ter lugar, né? Então, como esse laço social conosco pode produzir uma experiência de morada em si mesmo, de modo que as pessoas possam querer incluir na vida delas um cuidado com as suas moradas. E isso determina saídas da rua, isso determina um outro destino. Quando a senhora fala assim, né, o nosso projeto ele não traz números, traz casos e casos que falam em primeira pessoa. Aqui dá para a gente ter a dimensão da necessidade, doutora, de políticas públicas que de fato garantam o acesso à saúde mental a toda a população, porque tudo que a senhora trouxe para a gente até o momento foi assim, em razão de um sofrimento extremo que muitas vezes segrega, exclui, violenta. Todas as vezes, todas não é muitas, as vezes, não. Em todos os Essa casos. É a regra. É por isso que o sujeito se coloca numa situação de rua, é por isso que ele tem uma dificuldade de recomeçar a vida, e a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que me ajuda a olhar para isso, eu tenho uma condição de começar uma nova história. Começar a tratá-lo, né? Eu tenho a ferramenta, então eu preciso de fazer um investimento no tratamento dessa população. E o tratamento é esse, é dar lugar à fala, dar lugar de revirar a bolsa e de procurar as chaves, sabe? Os documentos. A falta de dinheiro, até identificar que não tem nada mesmo, vai ter que catar latinha, vai ter que se virar, vai ter que manguear, mas é você botar a mão na condição real com o que você conta e o que você não tem, né? E é impressionante como essa população faz do lixo uma riqueza, né? E a gente precisa de aprender com eles muitas coisas dessa ordem do que às vezes a gente acha que não tem, quando a gente está nadando na abundância e está querendo, sei lá, mais um brinquedinho qualquer, mais um consuminho qualquer. Caiu na roda do consumismo, né? Nossa, essa é a nossa sociedade, né? Doente de tanto consumo. Exato, e sem se importar com o que isso causa de prejuízo, né? Tanto ambiental, social. Falta muita consciência à nossa civilização, né? A gente vive muito
Eu acho que nessa lógica individualista, muito dentro do próprio bolha, olhando para o próprio umbigo, né? Parece que a gente não consegue ver saídas que não individuais, e as saídas são sempre coletivas. E o que é mais lindo, e também isso apareceu no colóquio, é o que produziu nos alunos, o efeito do encontro com essa realidade e com esse trabalho. Assim, de meu Deus, eu não sabia que as coisas não funcionavam. Eu não sabia que as coisas eram tão precárias, porque você falou, isso abre para a gente pensar o quanto que o Estado precisa de se ocupar com o tratamento da saúde mental no nosso país. Sim, nós tivemos um SUS maravilhoso que vem sendo desmantelado, principalmente naquilo que é a atenção psicossocial, atenção à saúde mental. Nós estamos num momento muito triste, inclusive, de quem vem cuidando, entre aspas, muitas aspas, dessa população, são as comunidades terapêuticas. No lugar do SUS se ocupar com consultórios na rua, em grande quantidade, em populações e equipes, atendendo nos territórios onde a gente já sabe quais são, porque eles são visíveis, né? Uhum. A gente vê os rastros, a gente vê os colchões velhos, a gente vê as marmitas, a gente vê eles cheirando, a gente vê eles naquele estado de penúria e de corre na vida. A gente precisa de fazer coisas com o que vê. Porque a gente fecha a janela do carro e não quer ver. Quando tudo que a gente precisa, pelo menos enquanto universidade pública, levar em conta, aí tem coisas a se fazer. Uhum. A universidade precisa de sair do gabinete, a saúde pública precisa de dar a mão para a universidade, e a gente precisa de ter um Estado que se ocupe verdadeiramente com a saúde do seu povo, porque são brasileiros. São brasileiros, isso tudo são cidadãos brasileiros, fora da condição de cidadania. O que isso significa? São vidas, né, doutora? Exato, são vidas. E eu estou dizendo vidas que têm que ser incluídas na lógica da cidadania. Por que eles estão vivendo nessa condição? São camadas e camadas de problema. Mas no que é o estado da arte nesse momento, nós estamos diante de um desmantelamento da atenção psicossocial. Os CAPS são muito poucos, as equipes estão reduzidas, os profissionais do CAPS não são mais concursados, não têm mais bons salários para sustentar um trabalho duro como esse. Né, o pessoal está ganhando mal, o pessoal está trabalhando com questões muito duras, porque trabalhar com a loucura não é fácil não. Uhum. Não é fácil trabalhar com a loucura. E é preciso investir na formação desses profissionais, é preciso investir em bons salários para esses profissionais, para a hora que eles estão trabalhando na atenção psicossocial, eles não estarem preocupados porque tem que pagar o boleto, porque não tem dinheiro para pagar o boleto. Isso tem que estar tranquilo na vida, para você poder se desocupar com sua própria vida e se abrir para uma história tão dura como a que a gente escuta, né? Então, como que a gente faz esse trabalho? Nesse momento, as articulações com o SUS estão muito difíceis. É exclusivamente universidade? Exclusivamente universidade. E é exclusivamente, assim, o meu salário como professora. Porque tudo que foi investido de recurso ali, ou foi coletivo, pedindo campanha pública, apoio, recolhimento de roupas velhas, recolhimento de algum alimento, e eu mesmo colocando do meu bolso, porque eu acredito muito nesse projeto. Muito, muito, muito. Então foi assim. E aí os alunos que se interessavam começavam a se conectar com o projeto e a permanecer, se tornaram então os alunos extensionistas do projeto. Uhum. E bom, cada aluno é uma potência, cada aluno é uma luz, né? E eu tenho alunos maravilhosos, fizemos um colóquio lindo, agora nós vamos publicar. Uhum. Nós vamos publicar a revista com todos os trabalhos apresentados e, nossa, vai ser uma riqueza, porque foram trabalhos muito bons. Tanto dos colegas que vieram de fora, como dos colegas analistas que fizeram parte do projeto, quanto os testemunhos dos pacientes. O trabalho do colóquio foi muito, muito bonito. E é isso, né? Agora é publicar para deixar escrito, para que isso não se apague. Né? E eu estou me aposentando da Universidade Federal do Mato Grosso, mas o trabalho não vai terminar. Então, como é que vai? O que vai acontecer? A minha filha Gabriela apresentou um trabalho muito forte. Ao final do trabalho ela disse:
parece que nós estamos fazendo uma passagem que é do Psicanálise na Rua, né, do projeto Psicanálise na Rua, projeto de pesquisa e extensão do Departamento de Psicologia da UFMT, para a psicanálise na rua, ou seja, os analistas que se envolverem com essa clínica, desvinculados da universidade. Eu sou do Laço Analítico, escola de psicanálise, né? Escola que já tem 27 anos, 28 vai fazer esse ano, de trabalho nessa capital e em outras do Brasil, né? Porque o Laço nasceu com já 3 sedes ao mesmo tempo, Rio de Janeiro, Varginha e Cuiabá. E há 28 anos a gente está trabalhando a formação do analista, estamos trabalhando cursos e as análises de jovens analistas. Agora, esse trabalho foi um trabalho que foi conectado com a universidade, porque foi meu doutorado e meu pós-doutorado. Foi ligado ao Luciano Elia, que também é um professor da UERJ, que foi meu orientador de doutorado, e que é a figura super fundamental, né, do Laço Analítico, assim, quem trouxe a psicanálise para Cuiabá, quem sustentou esse trabalho ao longo desses 28 anos, trabalho de formação de todos nós, né? E o Laço já tem uma vocação com a saúde mental, sempre trabalhou no Rio e em Varginha com a atenção psicossocial. E aqui em Cuiabá também, vários dos nossos analistas trabalharam no Adalto Botelho, no CAPS, ainda estão aí, só que estão muito de mãos atadas. Quando a gestão de um serviço, ela é ligada à gestão do partido que ganhou a eleição, Não é uma política de Estado, mas de governo, né? É isso, falou tudo, querida. Nada como falar com quem entende do assunto. Quando a gente entende saúde como uma política de Estado, a gente entende que isso não pode ser orientado desse modo, porque quem tem que reger as equipes, o funcionamento das unidades, é um profissional de carreira. Alguém que está comprometido com a saúde, não com a produtividade, com a lucratividade, com o número de atendimentos, com papapá. Quando a gente começa a entrar, né? Exato, e com a continuidade de uma política de atenção psicossocial. E não com o dinheiro que vai receber do governo federal. Quando a gente começa a se preocupar com o dinheiro e não com a saúde, a gente já começou a privatizar. Não, e perdeu o propósito. Exato, começou a privatizar. Mudou o propósito, mas totalmente. A gente chegou numa encruzilhada onde a gente pegou o caminho errado. Porque foi atrás de uma lógica empresarial, uma lógica que pensa em lucro e acumulação. Tudo que a gente tem que fazer é o contrário disso. Tudo que a gente tem que fazer é desmontar o capitalismo. Essa é a real. O capitalismo é um grande mal social. A gente vive numa sociedade que não interroga como que a gente está produzindo e não dividindo a riqueza. E adoecendo em busca disso. Adoecendo. Todo mundo, inclusive os muito ricos, porque pensa que isso traz felicidade? Pensa que o excesso de liberdade e de dinheiro produz felicidade? Não. Produz bizarrices. Olha o Epstein. Que nós estamos sabendo da acumulação de riqueza, aonde leva, as bizarrices, aos horrores, entendeu? Então, o capitalismo é um grande mal social. Professor... A gente tem que ter crítica a isso, sabe? E o nosso trabalho, ele avança nesse ponto, onde a clínica também é política. E quando a gente faz clínica, a gente também faz clínica numa perspectiva de um mundo melhor. A gente não faz uma clínica para adaptar as pessoas a esse mundo que está absurdo. Esse mundo está distópico. A senhora traz uma frase na camiseta que eu acho que é importante a gente falar um pouco dela, que o primeiro direito humano é a fala, né? E a senhora diz assim, quando nós nos encontramos com essas pessoas em situação de rua, a gente para ouvir as suas dores, né? Sim. Qual é o peso desse instrumento terapêutico que é falar e ter um ouvido atento para escutar aquela dor que se é dividida? Pois é, essa é a metodologia freudiana, né? Isso é bárbaro, assim, porque quando a gente fala mais do que a gente acha que está falando. Quando a gente fala coisas que escapam daquilo que seria o nosso controle sobre a fala. A gente vai falando e quando vê, falou mais que o homem da cobra. Falou, lembrou de coisas que nem lembrava, fez associações muito estranhas
E sem contar que a presença viva de outro que olha, olha no sentido de que acolhe o que eu estou falando, de alguém que escuta, além de produzir o enlaçamento que produz a vida, porque a gente precisa do outro para poder se constituir, essa concha acústica de que o que eu falo ressoa no outro e chega em mim, isso produz um retorno sobre mim, da minha própria fala. Um retorno que passou pelo outro, o outro enquanto caixa acústica que de algum modo amplia, ressente, ressoa as coisas que eu digo. Então, por exemplo, eu escuto testemunhos assim, de quem fala comigo há algum tempo. Quando eu comecei a falar com a senhora, nem tinha tanta clareza do quanto que eu estava mal. Eu nem tinha tanta clareza de que aquele relacionamento era abusivo. Foi só com o tempo, eu falando e me ouvindo falar, que eu vou me dando conta do quanto que eu estava assim acorrentada, do quanto eu estava sufocada e eu não me dava conta. Nossa, eu vou me dando conta de mim, eu vou tomando conta de mim na medida em que falo. É como se assim, sabe quando a gente vai gastando o nosso dinheirinho sem se dar conta do dinheirinho? O cartão de crédito é uma beleza para isso. Você vai, passa o cartão, e pá. Você não faz a conta. Quando você senta e faz a conta, você vê o tamanho da grandeza. Então, assim, é muito importante fazer a conta, arrumar a bolsa, jogar as coisas no... E a gente precisa do outro para fazer essa conta, para botar as coisas na mesa. A gente precisa dessa dimensão que está dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo, então estou vendo o que você está procurando, então é isso que está acontecendo, porque as pessoas vão se apropriando na presença daquele momento, daquele encontro, de que elas são pessoas e que estão procurando saída para suas vidas. Muitas dessas pessoas acham que já estão mortas, de que não tem mais solução para a vida delas. A hora que essa dinâmica começa a mexer com eles, começam a dizer, mas eu gosto de cantar, doutora, arruma um violão aí que eu vou cantar. Aí a gente chega no beco com um violão, e aí canta e toca, que você fica... Muitos deles cantam em cultos, eles estão até alguns afinados, eles cabem muita música. E aí cria aquela egrégora, né? Porque aí uns cantam, outros cantam junto e vira aquele encontro. E aquele encontro, eu me lembro de uma fala recente de alguém que falou assim, gente, vamos parar aqui, né? Porque tá chegando a marmita e vocês precisam de almoçar. Eles dizem assim, doutora, a marmita tem todo dia, mas essa cantoria é só hoje, isso aqui é alimento, isso é um alimento da minha alma, eu prefiro alimentar a alma do que alimentar o corpo hoje. Eu ouço cada coisa na rua que eu fico assim, tocadíssima, sabe? No Natal que a gente fez no Beco, a gente distribuiu panetones, roupas, produtos de limpeza, e fizemos uma festa bonita com muitas frutas e música, e estávamos todos assim, de repente chegou um homem para mim e disse assim, ficou parado assim, perto de mim, e eu falei, tudo bom? E aí, você já comeu bolo e tal? Aí ele disse assim, não quero bolo não. Aí eu falei, você já viu? Já pegou a sua cestinha? Porque a gente fez uns pacotinhos bonitinhos. Ele falou, também não quero não, doutor, eu quero um abraço. Você me dá um abraço? Aí eu dei um abraço neles, abraço de verdade. Aí ele falou assim, soltou do abraço, disse, nossa, que abraço que você me deu. Eu estava precisando desse abraço. Nunca mais eu vi esse homem. Cara, o que é isso? Uma humanidade assim tão viva e verdadeira e que a gente não supõe o outro. Você acha que as pessoas não estão mais ali. A presença de alguém que chega numa festa, não come, não bebe. E só quer um abraço. Só quer um abraço. Doutora, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu querida, quero ter... eu volto a hora que você quiser. Vou trazer o livro do Marcos. Nós vamos publicar a nossa revista. Me chame de novo. Sim. Eu trago a nossa revista e trago o livro do Marcos. A gente volta a conversar sempre que você quiser. Muitíssimo obrigada. Igualmente. Intervalo, a gente volta já.